Seja bem-vindo à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu estou aqui para fazer uma análise com vocês sobre uma retórica bem engraçada que parte da mídia brasileira tem encampado, entre elas o próprio Globo. A jornalista Bela Megali, que inclusive é uma jornalista que eu acompanho um trabalho há um certo tempo, respeito o trabalho dela, mesmo não concordando com todas as análises e materiais que ela traz, publicou ontem a seguinte informação, que existiria um gesto que o STF poderia fazer para barrar as manifestações golpistas do 7 de setembro que pediriam a prisão do Alexandre de Moraes e o impeachment do ministro. Qual que seria esse gesto? O ministro e a corte aceitarem ali arquivar denúncias contra o Bolsonaro. Entre elas, por exemplo, a denúncia que envolve ali o cartão de vacinação, entre elas a denúncia que chegará em tese ao STF também, se o Paulo Gonet acordar e começar a fazer a função dele sem estar postergando o que ele já deveria ter feito há muito tempo, envolvendo o caso das joias também. E aí eu fiz uma análise aqui, inclusive eu não sei se foi ontem ou foi antes de ontem aqui na Revista Fórum, onde eu falei que isso é entendido como ameaça, que se o Bolsonaro está imaginando que ele irá ameaçar o ministro Alexandre de Moraes e que vai ficar por isso mesmo, não vai. A situação dele tende-se a se complicar ainda mais. E aí saiu um material hoje, lá no Globo, que diz o seguinte: Bolsonaro avalia desistir de ida a ato pró-impeachment de Moraes. Ex-presidente sinalizou a aliados que pode não comparecer à manifestação na Avenida Paulista, marcada para o 7 de setembro. E aí, outro trecho da matéria, eles trazem o seguinte: nesta semana, o ex-presidente mostrou a aliados que avalia a possibilidade de não comparecer à manifestação, e os filhos do capitão reformado também relataram às pessoas próximas que a ida do pai ao ato não está confirmado. Os apelos para que Bolsonaro desista de ir ao ato, que é o evento, né, ali golpista do 7 de setembro de 2024, todo 7 de setembro agora eles querem marcar um ato golpista, tem crescido, especialmente entre aqueles que fazem a ponte do capitão reformado com a corte. Entenda-se, aqueles que conversam com Cássio Nunes Marques e com André Mendonça para ver se eles conseguem costurar um acordo para anistiar o ladrão de joias, que não acontecerá, tá? O próprio presidente da corte, recentemente, o ministro Luiz Roberto Barroso, falou que não tem essa possibilidade, que nunca foi aventada, que nunca será aventada, que vai ser cumprido o que diz a lei. Se for para ser inocentado, evidentemente ele será, por falta de provas, mas pelo que a gente tem visto aí é o oposto, né? Tem excesso de provas no caso do Bolsonaro. O principal argumento é o tom belicoso que convidados e organizadores da manifestação já têm adotado contra o STF e seus magistrados. A Revista Fora, inclusive, publicou um material baseado justamente nesta informação também, que traz o seguinte, ó: Bolsonaro afina de ato pelo impeachment de Moraes em meio à chantagem ao STF. Ex-presidente sinaliza que não deve ir a ato. O motivo seria justamente a tal barganha junto à corte. Moraes arquiva em tese as investigações sobre joias e em troca Bolsonaro atua para desmobilizar a horda do 7 de setembro. Material publicado pelo Plínio Teodoro aqui na Revista Fórum, lá no site da Revista Fórum, né? E eu vou perguntar para vocês uma coisa bem interessante, tá? A matéria, na verdade, lá do Globo deveria ser mais ou menos parecida com a da Revista Fórum, que é Bolsonaro afina de ato. E eu ainda trocaria o seguinte: por medo de prisão, Bolsonaro desiste de comparecer ao ato do 7 de setembro. Por quê? Lembrem vocês que neste momento o Bolsonaro não está preso porque o ministro Alexandre de Moraes colocou em prática o que estabelece o artigo 319 do Código de Processo Penal, as chamadas medidas cautelares diversas à prisão. Ou seja, para que o Bolsonaro não fosse preso, se colocou algumas medidas cautelares. Por exemplo, ele teve de entregar o passaporte e não pode deixar o Brasil sem comunicar a autoridade ou sem pedir autorização à autoridade jurídica. Ele não pode ir para alguns lugares sem autorização jurídica. Ele não pode encontrar com outros investigados nos casos que estão ali sob o envolvimento dele e de outras figuras que estão sendo investigados pela Polícia Federal, com denúncia da Procuradoria-Geral da República, também ali com o envolvimento do STF. Então tudo isso é entendido como medidas cautelares diversas à prisão. Se o Bolsonaro for para esse ato do 7 de setembro, como o próprio Malafaia já falou, que lá vai pedir a prisão do ditador da toga, Alexandre de Moraes, que vai pedir o impeachment do ditador da toga, desculpa aí a imitação chucra, né, do pastor Malafaia, a prisão, o impeachment do ditador Alexandre de Moraes, e que vai pegar fogo e que isso, que aquilo, se o Bolsonaro for para lá e acontecer isso, o ministro Alexandre de Moraes poderá decretar a prisão preventiva do Bolsonaro. Por quê? Primeiro que eles estarão violando o que diz o artigo 5º, inciso 44 da Constituição, que fala o seguinte: constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis
ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. O STF é um dos componentes dos três poderes, ou seja, que compõe ali a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. Se os ataques forem proferidos à corte e ao ministro do STF, como tem feito, inclusive, recentemente o Marcos Duval, talvez por isso o Bolsonaro também tenha afinado ali, porque ele entendeu que a prisão do Marcos Duval pode acontecer, já que a prisão do Daniel Silveira aconteceu com uma circunstância muito parecida à do Marcos Duval. Para quem não sabe o que é o Marcos Duval, é o senador SWAT da Shopee. Né, aquele que diz que é da SWAT, porque comprou na Shopee, acredito, um bottom, né, supostamente da SWAT, e aí ele disse que é da SWAT. Em tese, ele teria participado de alguns cursos lá nos Estados Unidos da América, com algumas unidades da SWAT, e aí ele diz que ele é da SWAT, né, SWAT da Shopee, por isso que as pessoas brincam com ele ali. E aí estaria violando esse artigo, e lembre vocês que convocar atos que tentem de alguma maneira abolir o Estado Democrático de Direito, atacar as instituições democráticas, também se enquadra no que diz o Código Penal, o artigo 359-L, que é a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentar com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Ou seja, de alguma maneira o Bolsonaro utiliza a sua força ali com os apoiadores dele para tentar ameaçar os ministros do STF, para tentar pressionar os ministros do STF. Isso pode ser entendido também como uma tentativa de abolir a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Agora sabe o que é engraçado? A autoestima do Bolsonaro, né? Por quê? Em 2022 ele tinha a máquina pública na mão, ele tinha a Polícia Federal, Rodoviária Federal do Silvinei Vasquez na mão, ele tinha parte também da Polícia Federal, parte da Polícia Rodoviária Federal, não vou generalizar, né? Parte da Polícia Rodoviária Federal do Silvinei Vasquez na mão, parte da Polícia Federal do senhor Anderson Torres na mão, e o ministro Alexandre de Moraes não afinou para ele. Aí agora com esse complô, com esse coluio, chinfrim, vagabundo, sem vergonha, organizado pela Folha de São Paulo, que inclusive esteve do lado da ditadura, está do lado do fascismo, em toda a sua história, não tem novidade nenhuma, apenas os acéfalos, né, os desinteligentes ligados ao bolsonarismo, que de alguma maneira diz que a Folha de São Paulo é a foice de São Paulo, que tentava ver de alguma maneira, supostamente, uma relação entre Folha de São Paulo e a esquerda no Brasil. Pasme, é isso que o bolsonarismo representa, né? Essa bilolagem completa. Então, se lá em 2022 o ministro Alexandre de Moraes não arregou, agora com essa matéria chinfrim, vagabunda, sem vergonha, que nem mesmo apoiadores do bolsonarismo famosos encamparam, como por exemplo Janaína Pascoal, operadora de direito, responsável por apresentar o pedido de impeachment contra Dilma Rousseff, Ives Gandra Martins, né? O pai do magistrado Ives Gandra Filho, o Ives Gandra Martins, é operador do direito também. É o criador da tese da interpretação freestyle da utilização do artigo 142 da Constituição Federal para que o Bolsonaro convocasse as Forças Armadas para manter a estabilidade política do Brasil, como se fosse um poder moderador, que não existe essa possibilidade. Nem o Ives Gandra encampou isso. O Ives Gandra disse que não dá para pedir impeachment do ministro porque não teve crime cometido por ele. Então a Folha de São Paulo falhou. Como a gente brinca aqui no Nordeste, né? A Folha falhou. Foi isso que aconteceu com a Folha de São Paulo. Ela falhou. E falhou feio. E aí agora vem essa narrativa de alguns portais de notícias dizendo que o Bolsonaro ponderou, analisou bem e decidiu que não é uma boa ele comparecer, porque eles estão tentando costurar um acordo. Na verdade, ele não compareceu, ou melhor, não irá comparecer, de acordo com esses portais. Se não comparecer, será por isso, porque o artigo 312 do Código de Processo Penal diz o seguinte, sobre a prisão preventiva. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. O próprio pastor ali, né, que explora a fé, um empresário da fé, Silas Malafaia, na entrevista que ele deu recentemente ao podcast do Rogério Vilela, o Inteligência Limitada, o Vilela questionou se ele não teria medo de ser preso pelas coisas que ele fala, e ele fez, ele não me prende, porque eu vou até onde a lei me permite, né? Eu não ultrapasso o limite da lei. E na verdade ele até ultrapassa o limite da lei em alguns momentos, mas para crimes mais leves em tese. Por exemplo, crime de calúnia, injúria ou difamação, que é mais ou menos o que faz o Pablo Marçal também, né? São crimes que vão gerar um custo pecuniário, né? Uma indenização, mas não vai levá-los para cadeia, eles vão ficar sendo vistos ali como os caras que enfrentam o sistema.
Então pro Malafaia vale a pena, assim como pro coach charlatão também vale a pena. Pro coach picareta, né, como diria o Boulos. Então não, o Bolsonaro não está pensando em desistir de ir para o ato do 7 de setembro, porque ele refletiu, analisou e falou, como eu sou muito bonzinho, eu vou tentar barganhar com o STF um acordo, ahá. Não, ele está desistindo porque ele foi alertado por alguém que, como estão elevando ao máximo o discurso, algumas coisas que podem ser ditas lá no dia 7 de setembro, junto com as coisas que estão sendo ditas agora, mais as ações recentes do Marcos Duval, mais as ameaças do Silas Malafaia, mais o que acontecer no 7 de setembro, pode culminar com a prisão do mito. Simples, simples assim. É isso que está acontecendo. Não tem nenhum tipo de anistia, apaziguamento, isso é narrativa encampada pelos bolsonaristas. Por isso que é importante que nós, do campo da esquerda, façamos o que nós chamamos de contra-narrativa. Explicar que, na verdade, o que eles estão dizendo não é bem assim como está sendo dito, tá bom? Compartilha esse vídeo na rede social de vocês, comenta aqui embaixo o que você acha de tudo isso, deixa seu like, me siga aqui no meu canal no YouTube também, chamado O Historiador. Se quiser acompanhar um pouco da minha rotina aqui de candidato a vereador em Aracaju, me siga no meu Instagram, Carlitos Neto, e passe a acompanhar a nossa rotina aqui também, tá bom? Grande abraço pra vocês e até a nossa próxima análise amanhã. Tchau!